Muito boa tarde a quem nos assiste. Fiquei até rouco agora. A emoção é demais. Bem-vindos ao ONER número 17. Esse é o segundo ONER com temas específicos. Nós temos uma mudada aí um pouco nas nossas lives, entendeu? E cada live agora tem um tema específico, ok? Me chamo Leonardo Botelho Estrela. Eu sou instrutor e consultor de resultados especialista em neuroassociação. E eu vou agora criar uma neuroassociação para todos vocês que estão. Porque agora, nesse exato momento, não em outro, agora, eu vou apresentar para vocês o meu parceiro e companheiro, irmão e colega, ele que é instrutor, consultor, vitaminado, proparoxítona, inoxidável, malabares, poliglota, decano, especialista em PNL, dadivoso e platinado, senhor Rênio Carvalho! Eu não tenho nem o que falar, porque cada vez... Primeiro que eu preciso de legenda nessa fala. Decano? Eu nem sei o que é isso. Decanos são muitos canos? O que é decano? É 10 canos? Você acha que eu guardo isso tudo? O que eu faço? Vou escrevendo. Aí toda vez que você me dá uma palavra nova, eu escrevo. Aí a apresentação daqui a pouquinho, as nossas lives vai ser a seguinte: 30 minutos eu falando, decano, malabares, passa meia hora, Rênio Carvalho. Boa tarde, senhor Rênio. Boa tarde. É muita lisonja ser apresentado pelo senhor Leonardo Botelho Estrela, que, por sugestão minha, coloca como legenda Leonardo Estrela. Ficou legal. Sim, aí eu pedi para você colocar isso para combinar com o meu nome, que também são só 2 nomes, mas o meu é baseado no meu tamanho, na minha altura. O seu é grandão, com a sua altura. Altura, largura e profundidade, diâmetro. A profundidade é grande. Tá? Nessa pandemia, eu não sei com você, mas eu estou usando um sabão em pó péssimo, porque ele está apertando as roupas só na barriga. No ombro fica solto. Mas é um sabão em pó que ele só aperta as roupas na barriga. Eu falei, que sabão em pó ruim, hein? É triste. Esse caminho daí, do seu quarto até a geladeira, eu acho que ele está muito bem, cheio de comido, trilha, tudo direitinho, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa história da gente ter disciplina na hora da gente comer guloseimas, essas coisas, realmente a gente precisa prestar muita atenção. É verdade. A gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente faz em relação a esse negócio. Porque um dos prazeres da vida é você comer bem. Por isso que é dificílimo as pessoas trocarem, porque à medida que os anos vão chegando, o metabolismo, o jeito do organismo processar o alimento que você põe para dentro do corpo vai mudando. Então, ele vai aumentando aonde? Vai aumentando no diâmetro. E quando você está gordo, eu falo, não, eu não estou gordo. Eu sou baixinho pelo meu peso. Como é que é? Em relação ao meu peso, eu tenho um peso correspondente a alguém mais alto do que eu. Então, eu estou baixinho pelo meu peso. Então, o que é? Era para eu ter, então, 5 metros de altura. É isso que o senhor está falando. Eu acho que também serve para você, mas aí vai ser difícil você entrar no elevador, você passar... Haja cama para deitar, né? Na cama também. Parece que tem na nossa história brasileira, quando o presidente da França, Charles de Gaulle, esteve no Brasil, ofereceram para ele uma cama, está lá, eu acho que é em Teresópolis, e a cama, ele não coube na cama, porque o nosso padrão de cama era diferente da altura que ele estava, da altura dele. Então ficou os pezão dele do lado de fora. Isso conta como caso verídico. Se foi ou se não foi, isso está
nos livros, nos livros de história da gente, né? E é essa história. Então você tem que diminuir um pouco. O europeu tem uma estatura mediana diferente da nossa, do latino, né? A gente passa por isso. O africano tem uma estatura diferente. Eu não tenho acesso a essas informações, não, mas o que os europeus têm, eles têm por eles terem, isso aí já é negócio etimológico, por eles terem acesso a menos sol, eles têm uma cutis mais branca por causa da temperatura, então eles estão mais agasalhados, e os olhos são mais claros, a tendência dos olhos são mais claros. É por uma questão de região, né? Uma vez eu escutei o Mário Sérgio Cortella, o filósofo contemporâneo, dando significado por que o cabelo pichain dos africanos era daquele jeito. E eu achei a explicação, eu não sei se é correta ou se é só filosófica, diz que o cabelo é pichain porque o sol, o calor, ao invés de bater, ele fica aerado, e ele sendo aerado não aquece a massa cefálica, o crânio. Essa foi a explicação que ele deu. Também não sei se isso é correto, mas é uma explicação que... Por quê? Porque cada região tem uma conotação diferente, uma adaptação da gente moldada. Basta ver aqui para a gente, aqui no Brasil, a gente muda de estado para estado, cada um traz características diferentes. Tem gente aí que precisa de carinho na cabeça e tal. Não, meu senhor. Quem o senhor chama de calvície, de careca, é o que o Sérgio Cortella falou, é a evolução. Isso aqui chama-se aerodinâmica. Ele corre, não tem nada. Não tem nada que faz atrito com o ar devido à velocidade. Entendeu? Então, é isso assim. Então você já passou iguais os carros de Fórmula 1, no túnel de vento, para você diminuir aumentar a aerodinâmica, diminuir o arrasto do ar. O senhor, por exemplo, nós dois estamos correndo, até parece que nós vamos correr muito, né? Mas parece que eu corro. Quer dizer, se eu tiver de carro, tudo bem. Aí também aí não corre. Mas os dois a pé, correndo. E eu tenho uma vantagem sobre o senhor. As pernas longas? Não. Aerodinâmica. Então eu não tenho arrasto. Eu faço assim, ó. Vira um foguete. Quebra o ar, quebra a resistência do ar. Daqui a pouquinho você escuta uma explosão sônica, sou eu correndo. Entendeu? Não, mas tem igual, quando você está andando na estrada de carro, com um automóvel, um carro pequeno, e você, na estrada de mão dupla, você cruza com uma carreta vindo no sentido contrário. O carro dá uma reorganizada. É mais ou menos isso. Eu viajando, eu tinha um Palio, e passava, o Palio ele era muito levinho. Rapaz, qualquer bicicleta passava do lado do carro. Eu falei, Lelê, você já passei terrível com isso. Já muito. E a gente se sente dentro de um carro como se aquela lataria fosse a nossa extensão. Então, você vê pessoas que entram dentro do carro. Eu saí muitas vezes pela manhã, em vários lugares, em vários locais, vários estados, várias cidades, e aí você encontra pessoas pela manhã ofendendo uma a outra porque fez algo inesperado dentro do trânsito. Então, e isso a gente pode colocar uma legenda como a gente fala, o cara dormiu mal, a esposa do cara dormiu com calça jeans. A gente, de uma forma, a gente brinca com a situação. Mas o que realmente está acontecendo é que ele se enche de poder. Então, agora eu sou mais do que você, porque eu estou encapado numa lâmina, numa couraça de aço.
E agora eu posso fazer, eu sou mais do que você, independente de quem você seja. Então, essa que é a conotação para um cara que acabou de acordar de manhã e sai xingando os outros pela rua pelo comportamento não esperado de um outro carro, num cruzamento, um sinal amarelo, coisas nesse sentido. Então, acho que essa é uma boa maneira de você falar, tá bom, meu filho, vai em frente. Isso. Aí, para não dar retruque, né? Se você vai retrucar um negócio desse, logo pela manhã você fala, ih, morri. Não sei se aconteceu com o senhor de você estar com a sua companheira, não importa qual seja, dentro de um carro, a pessoa te fecha, você tenta se manter no equilíbrio emocional. Quando você olha do lado, tá a sua mulher, blá, 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 calma, já foi. Não adianta xingar, FDP, não sei o que lá, o quê, lá, por que você não xingou ele? Ia resolver? Se resolvesse, eu xingaria todos os nomes possíveis. Mas tem inclusive, uma história de um pessoal que se reúne num determinado lugar, são pessoas que se reúnem num lugar e elas se identificam por logotipo no carro e tal. E o rapaz caminhando por um lugar com essa identificação, e essa identificação, como é uma organização familiar que preserva a família, eles então se reconhecem pelo sinal, tal. E aí o rapaz ele tomou uma fechada, alguma coisa nesse sentido, fez alguém no outro carro fez uma barbeiragem. Aí o motorista que estava nesse carro ultrapassou o outro e xingou. Blá, 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 e xingou a outra pessoa. Era uma mulher que estava do outro carro. E tal, vai andando. E por essas obras do destino, o sinal fechou. O sinal fechou, ele não tinha como passar, ele parou. Aí daqui a pouco veio o carro, aí o carro parou do lado dele, abaixou o vidro e falou: me desculpa, meu cunhado. Então, o cara ficou com tanta vergonha que ele foi lá e tirou o adesivo do carro. Essas coisas elas vêm para ensinar a gente. Você abre um buraco na terra que eu quero pôr na cabeça. Nós esquecemos que, apesar de sermos indivíduos, né? Nós moramos em uma sociedade, que essa sociedade é feita de outras pequenas sociedades e outras pequenas sociedades e assim por diante, né? Então, nós temos nossa sociedade aqui, nosso grupo família, nós temos nosso grupo vizinho, ao invés de você falar sociedade, pode usar o nome sistemas. São sistemas. Lindo, parabéns. Quem? Eu sou lindo? Gente, eu estou morrendo de calor, Belo Horizonte deve estar fazendo uns 180 graus. Esse senhor nem suave, tá? Mandaram no WhatsApp para mim um negócio assim, diz que tem um senhor de barba branca sentado numa cadeira e nas costas dele tem um rapaz olhando e vendo uma casa pegando fogo. E embaixo escrito a legenda, Belo Horizonte. Aí o cara pergunta, escuta, Belo Horizonte, tem alguma coisa queimando? Aí o cara fala, tem alguma coisa queimando? O cara fala, esqueci Belo Horizonte no forno. Deus. É mais ou menos isso. Mas é que acontece. Tá quente. A gente não está muito acostumado com isso. Agora, você imagina nos lugares que são mais quentes, né? Então, você sobe ali em Palmas, você sobe ali em cima para o Nordeste, ou aqui em Minas, lá em cima, no Vale do Jequitinhonha, o negócio deve estar quente, mas quente, né? Eu passei uma semana em Fortaleza e acontece o seguinte, lá é tão quente, não é brincadeira, que você não soa. Não existe suor. Porque antes do suor aparecer, ele evapora. É seco. Você está o tempo todo quente. E você bebe água. Vai uma vez no banheiro. Você, onde foi essa água toda que eu bebi? Evapora do nosso corpo. É impressionante. E não mata a sede.
Você não acredita. A quantidade de água que você bebe, que o negócio não mata a sede. E essa é uma lição que os árabes ensinam para a gente. Meu sobrinho já esteve lá e ficou trabalhando lá durante uma época, pouco tempo, foram 6 meses só. Mas ele conta que o porquê que eles usam aquelas túnicas pesadas. É o inverso daquilo que a gente faz aqui. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma temperatura. E essa temperatura é conservada, tem um nome esse processo, ela é conservada. Então, se você muda essa temperatura, você dá um problema térmico que ele deixou de ser ele é autorregulável, tá? Lá, eles usam uma roupa que você fala assim, eu não entendo, com aquele sol, o cara usando um turbante, uma roupa pesada, para quê? Ele usa aquela roupa pesada para ele conservar o calor do corpo, porque o calor externo é muito maior do que o calor interno. É exatamente o contrário da gente aqui no frio. Mas é porque eu estava falando... Deixa eu terminar agora. Por que eu estava falando isso? É a mesma história desse senhor. Muito obrigado. Você me deu um exemplo que me ajudou tanto, Fernando Carvalho. Você não sabe como. Eu não te agradeci, mas vou agradecer agora. É a mesma coisa que acontece com esse senhor. Esse manto platinado que tem sobre ele rebate o calor, entendeu? Então ele está fresquinho, tranquilo, e eu morrendo de calor aqui. E aí eu pergunto para o senhor, como uma pessoa pode aprender a empreender? Como aprender a aprender? Saiu, hein? Pensei que nem saiu hoje, não. Tem bastante A aí, verdade. Faltou sabe o que é um B aí, né? A, B, C. Como? Olha, essa é uma resposta que contém diversificações variadas. Se eu pudesse dar exemplo meu de como é que eu ainda aprendo, o aprender, se a gente tiver ligado, agora falando de uma forma mais superficial, você tem que agregar prazer naquilo que você está, e aquilo que está sendo ensinado. Sabe, no meu tempo, a nossa formação escolar era primário, 4 anos. Antes de chegar no ginásio, tinha um 5º ano, que chamava de admissão. Aí, no ginásio, tinha mais 4 anos. E depois você tinha o científico, que você... os meninos faziam científico e as meninas faziam colegial clássico. Acho que era uma coisa assim. Colegial, não, era negócio de aula. Chama magistério. Então, o que a gente tinha? Durante a formação que a gente tinha aula, a gente elegia alguns professores como professores que sabiam dar aula, que a gente aprendia. E tinham outros professores que a gente não era tão simpático e a gente ia mal naquela matéria, tinha que estudar dobrado. O processo de aprendizagem estava ali instalado. Então, quando eu tinha uma maneira de ficar de uma forma confortável e prazerosa, onde eu me sentia muito bem, eu abria a minha possibilidade de aprendizado. E acontecia exatamente o inverso quando o professor não era muito bom, eu tinha perdido a aula. Então, por exemplo, depois que eu entrei na faculdade de engenharia, eu comecei a fazer, naquela época, era topografia. A gente fazia topografia. Topografia, a gente arrumava um aparelho para medir ângulos, esse aparelho que tem o nome de teodolito. Isso também virou tudo arcaico, porque isso nem existe mais, porque tudo que você faz hoje é diferente. Então, eu tinha, na segunda-feira, às segundas-feiras, no primeiro horário, eu tinha uma aula chamada... como é que é?
estudava probabilidade. Até me falhou o nome. Não é cálculo numérico, não. Se chama idade. Não, isso não é idade, não. Isso. O HD está selecionando as coisas. O HD está. Eu tinha uma aula. Essa aula, todas as manhãs, às 8 horas. E vamos faltar probabilidade. A primeira aula que eu fui, eu abandonei meu serviço porque eu começava a trabalhar no sábado. Eu saía na sexta-feira para fazer uma medição de uma propriedade e, normalmente, eu estendia segunda, terça-feira para ver se terminava a propriedade, porque você tinha que rodar. Então, eu ia... Nossa, eu esqueci mesmo o nome da matéria. Aí, a primeira aula que eu fui, o rapaz, ele estava dando... O nome do professor chamava João da Escócia. Esse cara era lá de uma cidade do Mato Grosso chamada Cuiabá, que, por sinal, mais quente que Cuiabá é só Corumbá. Os dois são lá tão mais quente do que a gente está sentindo hoje aqui. Bom, e aí ele deu a história da probabilidade de jogar uma moeda. E qual era a probabilidade de dar cara e a probabilidade de dar coroa? Eu olhei aquele negócio e falei, eu estou aqui deixando de ganhar dinheiro, isso aqui é algo que é muito fácil. Isso aqui E a gente tinha as aulas, então era semanal, né? Então a gente tinha uma prova por bimestre. Então, você tinha. E lá, antigamente, quando você ia para a escola, passava uma mulher com a lista, e aí a gente assinava no nosso número. A gente não tinha nome, a gente tinha número. E a gente assinava, fazia uma rúbrica. Aí eu pedia para os outros assinarem para mim, então, do ponto de vista de estar presente pela lista, eu estava. Então, eu não tinha problema com faltas. Então, eu teria problema com conteúdo. Aí, passou a primeira aula que eu fui. Eu falei, facinho. A segunda, a terceira e a quarta eu não fui, veio a primeira prova. Uma pequena provinha para dar depois a do bimestre, que seria mais 4 aulas. Então, seriam 8 aulas. A história já estava em qual é a probabilidade de você, numa sacola, ter 6 bolas pretas e 6 bolas brancas, de você tirar uma bola branca. Qual era essa probabilidade da bola branca? Aí vem a próxima pergunta. Você devolvendo a bola branca no saco, qual que era a probabilidade? Nossa! Entrava análise combinatória, entrava não sei o que. O que aconteceu? Desastre, lógico. Estudei, não adiantou. Eu ia perguntar, Enio, cadê a moeda? Cadê a moeda? Eu perdido. Então, e existe realmente quando você tem uma empatia por um professor, você consegue um desenvolvimento maior. Quando eu fazia esse científico, à noite eu fazia um curso que chamava Eletrotécnica. E o terceiro e último ano eu fiz o cursinho, fazia no final de semana. Então eu era um cara que hoje chama Orque-la-Roque. Eu era um cara que vivia estudando, eu sempre fiquei procurando, mas haviam matérias que eu me sentia muito bem. Por exemplo, na faculdade, no primeiro ano, além dessa matéria, tinha 2 outras matérias, uma chamava desenho técnico e a outra chamava topografia. Essas matérias eu fiquei de segunda época porque eu dava aula para os outros e eu fazia os projetos durante a aula para os outros ganhavam carimbo e eu não ganhava. Aí, por uma questão de você organizar na sua cabeça essa empatia que você tem. Então, o processo de aprendizado, como aprender a aprender, no primeiro momento, ele passa por essa
analogia de você querer aprender estando associado a uma emoção de prazer. Ah, mas como de prazer? Porque se você tiver uma emoção de desprazer, quer dizer, eu sou obrigado a ir na aula, lá vem aquele chato, o cara ele só escreve, só blá, 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 é uma emoção também, só que de desprazer. Então, quando você faz essa ligação, você começa a desenvolver o seu projeto de aprender. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, quando eu comecei a desenvolver na PNL, foi através de um livro que eu li, chamado Modernas Técnicas de Persuasão, fazendo um curso, e lá no final tinha uma propaganda da onde haveria esse curso. Então, eu fiz isso numa quarta-feira, o livro estava tão bom que na quinta-feira eu estava começando a reler outra vez, e já liguei para o local que estava fazendo a propaganda e já fiz o primeiro curso. Foi um curso que durou sexta-feira à noite, sábado inteiro e domingo de manhã. E eu fiz depois outros vários cursos pequenininhos relacionados à PNL. Aquilo me deu um estado de prazer. E eu continuo com isso até hoje. Então, é uma quantidade de horas de estudo, uma quantidade de conhecimento adquirido pelo prazer de você fazer algo que você gosta. Então, é aprender a aprender. Então, é você criar, desenvolver essa emoção, que ela pode surgir de uma forma espontânea, natural, mas você pode desenvolver isso também. Então, existe sempre essa dualidade entre necessidade e prazer, e que você pode juntar e colocar as coisas no rumo do seu aprendizado. Por exemplo, eu tive que me esforçar muito para terminar o meu complemento de estudos de PNL, porque na época, a gente estudando aqui em Belo Horizonte, a gente só completava os estudos lá fora. Então, eu viajei 3 vezes lá para fora, e lá fora não fala português, lá fora só fala inglês. Então, para falar inglês, puxa vida, eu aprendia, não porque eu gostasse da língua, mas eu aprendia porque era um ferramental para eu continuar a complementação dos meus estudos. Por exemplo, quando a gente está tirando a certificação, a gente passa lá fora por uma banca examinadora. E essa banca examinadora, ela pega todos os capítulos de PNL e coloca literalmente numa espécie de aquário com papeizinhos, papel dobrado, cada um com um assunto. E aí, com um assunto, você tem que dissertar sobre aquele assunto em aproximadamente 15 minutos. E esses 15 minutos, no meu caso, uma das formas... Inglês. Não, lá fora é só inglês. E uma das formas de você fazer isso, eles olham aquilo que você tem de mais persuasivo, de mais eloquente na sua fala. A minha forma de falar, eu gesticulo muito. Então, nem parar. Essa forma de falar, o que aconteceu? Quando caiu uma dos capítulos que caiu para mim, é um dos capítulos que a gente tem um movimento, chama Chart, ele foi desenvolvido pela Judith Delosier, para aumentar a sua criatividade e melhorar seu foco. Esse exercício, ele é feito com o movimento das mãos. Eu tinha... O grau de dificuldade meu foi muito alto, porque eu tinha que ensinar um movimento que se mexe com as mãos, e a minha forma de explicar eu uso as mãos. O pessoal depois, naquele tempo, não se gravava com tanta facilidade, e o pessoal... e uma das outras coisas também que colocaram para mim como dificultador, pegaram 2 trainers internacional, puseram lá no fundo e as 2 começaram a bater papo. E então, olha só,
foi altamente embaraçoso para mim. Eu tinha que dar aula em inglês, as mãos para trás, elas estavam literalmente amarradas, eu não tinha um meio de comunicação, e eu tinha essa conversa paralela. O pessoal depois me contando, o grau de pressão era tão grande, tão alto, que eu misturei português com inglês. E eu estava dominando o inglês, e o português é esse que vos fala. Então, esse é o embaralhamento, mas depois vem a satisfação de você ter passado por essa etapa e conseguido conquistar. Esse foi um dos momentos. Eu aprender, não é? Isso aqui, falando nessa história, isso aqui o senhor deve lembrar, tá? Quem não conhece isso aqui, isso é uma transparência para retroprojetor. Olha só. Sabe de onde vem essa transparência, senhor Enio Carvalho? Esse é o chart. Mas de onde ela vem? Vamos ver se o senhor lembra. Do seu armário aí, de onde você pegou? Não. Por que eu tenho esse chart exatamente? Você fez essas perguntas para mim, eu não tenho responder. Seja direto, fala. Hã? Eu não lembro. Essa transparência era do nosso curso Você Pode, Você Sabia, que eu e você dávamos juntos. A única coisa que ficou do curso é a apostila e isso aqui, ó. Guardei isso aqui, ó, porque a gente dava isso. Era uma das formas de quebrar o estado das pessoas. Nós fazemos o chart, né? Que aí tem que cair no chão. Volta aí. Que era o chart, que era uma forma da gente quebrar um padrão para pessoas aprenderem a aprender melhor. Porque, ao quebrar o padrão, você tirava aquela história da aula ser maçante, alguém lá na frente o tempo todo. Isso nós estamos falando há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? A gente dava treinamento junto, uns 15, 20 anos atrás. Os meus cabelos brancos não me deixam. Os meus cabelos brancos não me deixam recordar a data precisa. Vou tirar ele. Vou tirar ele, sem vergonha. Eu vou tirar ele. Tá? Deixa aí. A história era exatamente por quê? Porque, tá? Nós, dentro do curso de formação, a gente forma outros grupos para estudo, para desenvolvimento, para fazer pesquisa, teste. Grande parte, eu diria, vou até perguntar para o senhor Enio, eu posso dizer que 70% do conteúdo ele é prático? Mais ou menos isso, né? Ou mais. Ou mais. Agora, tchau para você de novo. Então, 70% era prático, 80% era prático. Então, a gente recebia simplesmente a teoria, um en passant, era numa sexta-feira, a gente recebia uma teoriazinha, e a gente passava sexta, sábado, domingo, praticando. E uma das ferramentas que nós vimos, que era excelente para aprender, tá? Depois, quem tiver curiosidade, eu vou conversar com o Enio Carvalho para colocar isso no ar, lá no site dele, tá? Quem não sabe o que é o site dele, tá aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Aí. Para colocar isso no site, explicando como é que funciona essa técnica. É uma das melhores formas que o senhor Enio Carvalho... Olha só para mostrar o site. Nós já vamos falar sobre o site do senhor, tá? Não fica assim, não. Então, é uma das melhores formas que você tem a aprender. E é incrível. Funciona. É prático, funciona, é muito bacana. Tá? Vamos colocar no ar, né? Essa semana, acho que segunda-feira já deve estar lá no ar. Procura lá depois o site lá sobre... Não adianta colocar essa coisa lá, porque tem que ensinar a fazer. Outra coisa, essa cadeira que eu falei... Senhor. Essa cadeira que eu falei para você... Ensinar a fazer, nós temos o senhor que pode fazer um lindo vídeo explicativo e nós colocarmos esse vídeo em cima. Olha como é que joga nas cobras. Isso mesmo, quero ver. Eu vou rir demais. O senhor explicando, quero ver levantando as mãos e as pernas, A, B, C. Eu vou adorar esse vídeo. E o senhor explicando como é que funciona. Nós colocaremos esse vídeo introdutório do senhor
o chart e explicação abaixo. Será um prazer as pessoas acessarem o seu site e verem lá o quê? O senhor fazendo o chart. Tem uma fala hoje moderna que chama delay. Delay vai primeiro a imagem e depois vai a voz. É igual aquelas novelas mexicanas, filme mexicano. Agora eu estou no delay. A matéria que eu estava falando chama estatística, tá? Que eu falei aí agora há pouco a respeito da que eu tomei pau. Isso está mais ou menos assim, ó. Estruturou lá isso. Eu falei. O que eu falei? Está debaixo dessa coraça platinada essa informação. Você só não tinha achado ela. Mas que ela estava aí em algum lugar? Estava. Tá? E eu vou jogar outra para você. Estatística. Tem uma explicação técnica para responder essa pergunta, como aprender a aprender. Isso, ele cai dentro do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, você tem, como consequência, o sistema nervoso periférico, com a qual você tem algumas maneiras de você aprender a fixar. Só que esse é um desenvolvimento com o qual as informações da neurociência ela disponibiliza para a gente que a gente trabalha com estímulos. E os estímulos, eles acontecem e a gente procura interpretar as respostas aos estímulos que a gente dá. Então, a neurociência, ela explica exatamente como funciona. Então, ela vai dentro do seio celular, como é o funcionamento celular, ela coloca as coisas, ela coloca os detalhes de funcionamento. Então, a gente começa a entender as sinapses funcionando, como é o processamento. E aí, a gente, em PNL, a gente tem um estudo mais raso, porque a gente basicamente estuda entre estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Por quê? Porque quando você consegue fazer uma reorganização baseado na resposta que você não está conseguindo mediante o estímulo, você consegue aferir, consegue mensurar o resultado que você está tendo. Então, esse resultado ele pode ser realinhado. Então, dentro do processo de aprendizagem, como aprender a aprender, uma das maneiras é você colocar dentro desse contexto emoção. E a emoção é a disponibilidade de você simplesmente aprender. Então, é como se você... Isso já aconteceu várias vezes. Eu vou fazer um treinamento, eu vou dar na faculdade, enfim, independente da plateia, eu vou falar sobre um determinado assunto. E dentro daquele contexto, alguém levanta e fala assim, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assado. Ok. E aí a metáfora que eu usava é, você sabe o que é um cabideiro? Cabideiro é um lugar onde você coloca guarda-chuva e antigamente colocava chapéu. Sabe o que é isso? Sei. Então, imagina agora que você está entrando na sala onde a gente está e você pega os seus conceitos, aquilo que você sabe e coloca de pendurado nesse cabideiro. E aí, a hora que você for embora, você soma o que nós discutimos aqui com aquilo que está lá no cabideiro e vê aquilo que você vai poder conjugar de aprendizado. Então, o aprender é a capacidade de você deixar seu copo vazio e você preencher com novos conhecimentos. E isso é baseado, por isso que os cursos em PNL são muito mais gostosos de se fazer, porque você aprende fazendo, você começa a interagir com as outras pessoas. E aí você cria um clima, eu sou tímido, você vai vencer essa timidez.
eu não consigo acessar com pessoas diferentes. Você vai aprender a fazer isso. Por quê? Porque você começa a desenvolver a sua articulação, porque a gente não é, a gente está. Então, se você está com um determinado comportamento, esse comportamento ele pode ser reorganizado de uma maneira com a qual você tenha um resultado diferente. Então, o aprender a aprender é essa disponibilidade que você tem. É como se você tivesse um visgo, um grude, uma emoção. Agora eu estou preparado para aprender. Como eu estou preparado para aprender? Eu criei uma disposição para as mensagens que me forem passadas, ou aquilo que eu consegui enxergar e aquilo que eu consegui fazer em mim e no outro, eu consiga assimilar. Os nossos cursos de PNL, os cursos mais avançados, eles não são dados de uma hora para outra, porque como é processamento mental, ele inclusive dá um torpor físico maior do que aquele que você tem quando sai de uma academia. Então, esse torpor mental, você vai mexer com as coisas que estão organizadas de um jeito diferente. Então, esse processo, aprender a aprender, a gente desenvolve isso de uma maneira aonde você tem uma emoção e você está disposto a aprender, a gente consegue configurar isso de uma maneira na prática. Então, para responder cientificamente, eu posso entrar aí pelo sistema nervoso central, colocar células, colocar toda a explicação da neurociência, que, por sinal, coloca muitas coisas didaticamente de uma forma científica. E nós em PNL, a gente transfere isso de uma forma mais palatável, uma forma mais fácil de entender, menos técnica. E como é que a gente faz isso? Fazendo exercício. E aí você, então, começa a aprender. É isso. Eu acredito, senhor Enio Carvalho, que a parte do aprendizado, ela, por si só, é um conceito que nós somos feitos para aprender. Né? Tanto que nós absorvemos 7 mais ou menos 2 informações por segundo. Nós estamos captando tudo. Então, nós temos essa preparação, nós estamos preparados para aprender. O que nos limita a aprender, incrível que pareça, essa mesma máquina que é usada para aprender, conhecer, usar e aplicar, é a mesma máquina que faz com que você deixe de agir, que ela te enche de conceitos e preconceitos, que ela vai te encher de postos e não postos, de paradigmas. Então, é a mesma máquina. A mesma máquina que trabalha ao seu favor é aquela máquina também que trabalha contra você. Tá? Ao aprender, nós aprendemos constantemente, absorvemos. Eu já conheço história de pessoas, inclusive, que falam 11 idiomas. O Papa, se eu não me engano, ele fala não sei quantos idiomas. Acho que para se tornar Papa tem que falar... Legal, o Papa, se eu não me engano, fala não sei quanto. Ótima informação, gostei. Precisa. Gostei muito. Você não viu a precisão Outra dela? coisa, a precisão sua, esse negócio de 7 mais ou menos 2 informações por segundo, são 7 mais ou menos 2 informações simultâneas. Por segundo. Por segundo é por sua conta. Não tem como mensurar essas informações ainda. Pode ser que até a meia-noite de hoje descubra-se. Não, às 11h59. Fica lá ligado que você vai aprender isso. 11h59. Quem vai falar? O Papa. Em qual idioma? Em qualquer um deles lá que ele sabe lá. Ok? Não sei o que lá, não sei aonde, não sei quando. Não sei aonde, não sei o que lá, que quantos idiomas, não sei o que lá, quem fala. Tá? Então, o Papa mesmo, ele é uma pessoa que, para se tornar Papa, é necessário falar um certo número de idiomas. Jô Soares fala 11 idiomas. Então, o que tem de diferente o Jô Soares para você que nos assiste? Nada. Essa pergunta é fácil de responder. É a gordura. A circunferência. Essa pergunta é fácil. Você vai começar com comer espaguete, você vai ficar com inteligência igual. Não. É
Os seus limites, o seu limite que você pôs. O limite que você põe é que vai definir se você vai aprender ou não. Né? Esse que você falou com relação do professor. Criamos neuroassociações negativas com relação aos professores? Sim, criamos. Né? Criamos também positivas. Eu tive um professor de matemática na quinta série, que inclusive eu cheguei a tomar falta, que era aquele professor com a régua de matemática. Você lembra disso? Ou não teve isso no seu... O meu não usava régua, não. Pá! Na mão da gente. Eu tinha um ódio de matemática. Quando eu cheguei na sétima série, eu tive um professor chamado Paulo, lá no colégio de padre, colégio de Padre Eustáquio. Eu adorava matemática. O Paulo fazia com que a emoção nos englobava numa matéria tão chata, entre aspas, que era matemática. Que a questão é, a primeira associação que eu tive foi negativa, demais. Da reguada. Como eu odiava tomar reguada. Quem não... Você tá lá, vinha o professor e aquela época podia. Só deixar bem claro, antigamente podia. Hoje em dia já não pode mais não, né? Mas antigamente podia. Ele tinha uma régua de madeira e a gente odiava. E aquela era a forma que ele tinha de ensinar. Ele tinha que aprender a ensinar, né? Não aprender a aprender. E essa neuroassociação foi quebrada com outro. Hoje eu adoro matemática. Pego meu enteado e dou aula com ele. A gente senta junto, conversa. Quando ele tem alguma coisa de matemática, nós sentamos, fazemos junto. É ótimo. Por causa dessa segunda opinião, dessa segunda emoção que eu tive ligando ao aprender. Se eu tivesse até hoje aquela primeira lá negativa de errar e levar a reguada, com certeza eu chegaria na faculdade e ser um desastre. Né? Então, o que nos impede de aprender é basicamente o mesmo que impede você de ensinar. É o mesmo que impede você de ter sucesso. É o mesmo que impede você de ser feliz. Só você. Você que determina cada coisa. Se você acha que é capaz, ou se você acha que não é capaz, você está certo. Não é? Senhor Enio Carvalho, e o senhor aprendeu a aprender? Eu estou num processo ainda. Eu falar. Todo dia. Eu estou num processo. E o negócio que é hilário, que eu e o Iane conversamos muito em bastidores, né? A informação hoje em dia é muito grande. Então, você vai querendo saber a respeito de uma coisa específica, que é como fazer uma live. Você coloca assim, live, como fazer, aparece 5 milhões de pessoas falando 5 milhões de formas, 5 milhões de resultados. E a gente estava conversando sobre isso. Como é que a pessoa fala assim, tenha mais sucesso, ou tenha mais visibilidade, tenha isso, aquilo, no seu canal, tenha sucesso no seu canal, mas no canal dele não tem. Hilário isso. Então, como é que você ensina se você não sabe fazer? Tá, a bola jogada para você. Por que isso acontece? Já que eu estou vendendo um resultado, e esse resultado não se aplica a mim. E aí, eu vou comprar o resultado dessa pessoa, senhor Ney? Olha, eu posso te dar um exemplo. Dê, por favor, até dois. Sim, pode sim. Nem todo vendedor de helicóptero tem um helicóptero. Nem todo vendedor de avião tem um avião. E tem vendedores de helicópteros e vendedores de aviões. Então, normalmente, a gente pressupõe de que você, para ensinar alguma coisa a alguém, você tem que ter isto. Então, não necessariamente você vai numa loja de carros, os vendedores têm que ter exatamente o carro daquela marca. Não. Então, o que você precisa é aprender a destreza de como ensinar o teu cliente a ter um olhar motivado a cumprir a necessidade que você fez nele. Então, isso é que é a venda.
Então, ela pode ser uma venda corporativa, ela pode ser uma autovenda, é a capacidade que você tem de transformar o seu melhor em algo vendável. Então, você precisa dominar o assunto, você precisa dominar o processo. Você não precisa ter exatamente essa condição, porque senão o vendedor de carro, ele teria que ter um carro igual. O vendedor de helicóptero, ele teria que ter um helicóptero. O vendedor de viagens, que você pega numa agência de viagem, ele deveria conhecer todos os lugares pelos quais ele está vendendo. E não necessariamente funciona dessa forma. Então, essa é uma premissa dos olhos de quem vem, de quem vê, e não realmente a constatação daquilo que se pode fazer. Vai que essas pessoas que estão dando uma receita de bolo, elas, se não aplicaram nelas mesmas, não significa que não vai dar certo. Significa só que elas não aplicaram nelas o resultado que gostaria de ter. Só. Então, essa é uma premissa individual, é um preconceito com o qual eu tenho. Como é que eu vou ensinar alguém a dirigir um automóvel se eu não sei dirigir? Se você estiver falando na parte prática, você está completo de razão. Mas se você estiver falando de uma maneira com a qual eu possa utilizar aquele robozinho que fica na autoescola e ensinar o cara o que ele tem que fazer, ele vai fazer aquilo de uma forma virtual, depois eu chamo uma outra pessoa para levá-lo para a rua para fazer as baianadas lá na rua, tá? Meus queridos baianos que estão nos ouvindo, ele quer dizer que baianada é que a pessoa vai chegar e fazer a sua excelência, sua maestria dentro do carro na rua. É isso, tá? Ok? É simplesmente um ponto de vista diferente. Tá? Alguns dirigem pelas vias normais e as outras pessoas preferem usar outras vias. Essa coisa significa, a tradução disso significa não fazer o pré-estabelecido, correto, certo. Então, eu acredito que pressuposto de aprender necessariamente não está ligado a você gostar ou não. Tudo bem, a associação, como nós falamos, igual você falou lá, do gostar, da emoção, é importante, mas existe também a questão da obrigatoriedade. Você deleta tudo que nós conversamos atrás. Não é o mas, é o e. Mas e a necessidade. Você não formaria em engenharia se não houvesse a necessidade de passar por aquela matéria, gostando ou não. Então, entra a emoção e a Só que aí tem um outro fator. Eu estudo para passar e eu não estudo para aprender. É um fator determinante nessa história. Então, tem algumas cadeiras com as quais eu aprendi a passar, a fazer a prova. Então, ele fica guardado na minha memória de curto prazo. Porque na memória de longo prazo é aquilo que eu consegui aprender aprendi. E isso é alguma coisa. Você perguntar para mim, você sabe uma fórmula de resistência dos materiais? Sei. Você sabe uma fórmula de indutância magnética? Sei. Você sabe uma lei? Eu tive uma matéria de direito na minha faculdade, ela era informativa. E eu não sei as leis. Eu não sei as coisas que são utilizadas. Então, você tem cadeiras com as quais elas montam um contexto daquilo que você precisa para uma formação. Se um médico não tiver noção daquilo que se estuda em engenharia eletrônica, ele não vai saber mexer naqueles computadorzinhos, mexendo por exemplo, para ver um feto funcionando. Então, ele precisa ter as informações que compõem o funcionamento dele. Mas um médico estudando circuitos elétricos
para ele saber ler o osciloscópio, para ele saber o que está acontecendo. Ah, vou localizar uma pedra no rim. Então, essa que é a composição. Então, tem algumas coisas que você é obrigado a estudar, mesmo não gostando da matéria, mesmo não gostando do professor. Mas você é obrigado para compor o teu currículo profissional. Agora, tem as outras que são colocadas acima, são aquelas com as quais você se identifica melhor. Um médico, é por isso que o médico ele tem várias classificações. Ele pode ser oftalmologista, ele pode ser endocrinologista, ele tem várias especializações, as quais com que ele tem uma tendência a desenvolver uma emoção maior dentro do contexto medicina. Então, é isso. Muito bem explicado, meu senhor. O E em lugar do mais. Né? A coisa não coisa. Meu senhor, chegamos agora aos 56 minutos da nossa live. Nós estamos quase terminando, mas essa papo agradável, gostoso que a gente sempre tem, tá? Peço a todos que nos assistam, que continue assistindo, continue nos prestigiando, porque é muito importante você sentar o dedo aí, dar aquele like, curtir, compartilhar. E aí, senhor Enio, eu gostaria que, como sempre, o senhor me respondesse aquela pergunta básica. Eu quero aprender a aprender neurolinguística. Onde eu vou? Dá uma consultada no site www.eniocarvalho.com.br, é lá que você vai. Estou querendo mostrar para você a minha capacidade, como chama? De ator. Marcos. Não, de ator, de atuação. Minha capacidade. Onde eu vou, senhor Enio? Sim. Deu para perceber que é um excelente ator. Onde eu vou, senhor Enio? www.eniocarvalho.com.br. Lá tem várias informações. No primeiro momento, você tem NLP Quickly, que é uma apresentação. Lógico, uai. Soltou a corda. Olha, neurolinguisticamente falando, vamos amarrar esse homem, pelo amor de Deus. Quer saber mais sobre programação neurolinguística? O Enio já falou quase tudo, ou falou tudo tão rápido que quem está aí captou. Neurolinguística é www.eniocarvalho.com.br. E o Enio coloca uma frase que eu acho uma das melhores frases de todos os tempos. Enio, errar é humano? Sim ou não? Errar é humano, mas acertar é humano. É a mesma frase, só que vista de uma maneira ao qual você tem uma capacidade de dar ênfase aos acertos que você faz como ser humano. É lindo esse rapaz. Acertar é humano. E se você quer, poxa, eu gostei tanto do Enio que eu gostaria de saber quais redes sociais será que esse rapaz tem. Simples. www.eniocarvalho.com.br. Lá você irá encontrar todas as redes sociais desse senhor. O seu Facebook, o seu Instagram, gastando em inglês, o seu YouTube, o seu LinkedIn, o seu Twitter. Olha que eu gastei, hein? Twitter. Tá? E, além do mais, a possibilidade de ouvir essa voz melosa, pessoalmente, através do telefone, usando o WhatsApp. Ou, se preferir, pode também comunicar através do Telegram. E mais, você acessando eniocarvalho.com.br e quer saber um pouco mais sobre neurolinguística, e se pergunta, mas eu não quero investir muito dinheiro, eu não quero investir muito tempo, mas eu gostaria de dar os primeiros passos em conhecer. Simples, vai em NLP Quickly. O que significa NLP Quickly, senhor Enio Carvalho? Esta é uma demonstração da utilização das habilidades em PNL, Programação Neurolinguística, que você pode desenvolver no seu dia a dia. Então, você tem várias interpretações de como é que você vai utilizar algumas coisas. Você vai aprender somente, é um plus,
é algo que em 2 horas você vai ter realmente aquilo que vai fazer a diferença no seu dia a dia. É diferente das coisas que a gente está fazendo aqui, porque aqui é algo teórico, a gente não está fazendo os exercícios. Lá você vai fazer os exercícios e vai descobrir se isso tem relevância para o seu dia a dia ou não. Sim. Se caso tenha relevância, você queira aprimorar mais os seus estudos em PNL, a gente tem cursos mais avançados. A gente tem um curso básico de 12 horas, a gente tem um curso de practitioner, que é um curso que conserva um nome em inglês, que é praticante de PNL, e depois tem um master praticante de PNL, que é o master practitioner. E lembrando, para quem faz os cursos com o Enio Carvalho, tá? A certificação do Enio Carvalho é internacional, tá? Reconhecido pelos institutos lá fora. Nesse curso, apesar de 2 horas, né, vai ter a parte teórica? Sim, vai ter. Vai ser entregue o material. Mas o mais importante é o ganho que você vai ter. Você vai ter uma nova forma de aplicar essas habilidades no seu dia a dia. E por apenas R$20. Parece até propaganda, sai mais barato do que aquele sanduíche que tem um Mzão grande, assim, amarelo. Não vamos falar qual que é para não receber no processo. E se você quiser saber mais sobre neuroassociação e esse rapaz lindo, maravilhoso, sem a proteção platinada, tá? E não entra a internet, o que faz comigo? Olha, só que eu comecei bem. Olha, aí estou eu. Não, não é esse, não. Deixa de ser sacana comigo. É esse aí, ó. Tá de terno, bonito. Ó, e a mesma quantidade de falta de cabelo é a mesma. Mas acesse www.leonardoboteiroestrela.com.br. Dentro você vai achar todas as minhas redes sociais e entrar em contato comigo pelo Telegram. E mais, se você está procurando fazer aí uma mentoria, o que é uma mentoria? É um coach? Não. Coach é coach. Mentoria é algo mais profundo, que vai mais além, é especializado, é direcionado para você. Tanto você pode procurar www.leonardoboteiroestrela como www.eniocarvalho.com.br. E aí está esse senhor. Muito bem. Muito bem. Muito bem, bem, bem. Mais alguma coisa, senhor Enio Carvalho? Olha... Aprender é fácil, então, né? Aprender a aprender. Você, estando vivo, você está sempre aprendendo. Nossa, E isso é a capacidade que você pode desenvolver com maior destreza, aprimorando o seu conhecimento. Né? É bem isso. Eu ia fazer um negócio aqui, mas fiquei quietinho. Dá para você aprender, me ensinar a aprender a ter cabelo? Isso é ligado à genética, à epigenética. O horário não permite essas respostas suas, tá? O YouTube e o Facebook vai nos cortar. O horário não permite. Existem crianças na sala, ok? Que elas estão querendo aprender a aprender, tá? Eu tomo bronca do cara, não falei nada. Meu medo é bronca. Meu medo de você falar. E o meu medo de você estar certo. Meu medo de você falar e meu medo de você estar certo. Olha aqui, ele já falou a frase que eu costumo falar no final de cada live. Só que você, gostando dessa live ou não, você compartilhe. Você sempre terá informações, algumas coisas mais ricas. A gente tem, olha lá o que ele escreve lá, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus contatos, com as pessoas que você acha que vão se identificar. Deixe seus comentários, coloque as coisas, você gostou, por quê, você não gostou, por quê, aquilo que você acha. Entra tanto no Facebook como no YouTube, se inscreva, bate naquele sininho lá, curta, que você vai ter sempre... Você vai ser notificado sempre que houver um evento que a gente estiver fazendo. Dentro dos eventos que a gente faz, fora esses esporádicos, a gente tem um evento que a gente faz quinta-feira,
às Aqui, ó. 16 horas no YouTube. Lá é uma palestra, pequena palestrinha de 30 a 40 minutos. E no Facebook, às 18h30, também na mesma quinta-feira, toda quinta-feira. Tá? Então, disponha das nossas, dos nossos quereres aprender, compartilhe. E ele fala, e compartilhe. E olha lá, e ele faz sinal. Olha lá. Ele sempre fala. A frase que ele está pedindo para falar é o seguinte: se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe também, mas aí compartilhe com seus inimigos. Mas compartilhe, tá bom? Olha os coraçõezinhos. A frase que ele pede para eu fazer, que ele já colocou nessa... É só olhar a fita que você vai ver. É uma frase utilizada pelo Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. As suas considerações finais, senhor Eu não Léo. posso fazer consideração final porque ainda estou na dúvida. A fita, que fita, menino? Não tem mais fita, não. Agora é tudo digital, a fita. É assim? Essas são as palavras finais? Não, Zé. Mas tá nervoso demais, hein? Que é isso? Meu querido, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos nessa live. Tá? É sempre uma honra, um prazer ter esse senhor com essa carapaça platinada, recheada de conhecimentos e saberes. Tá? Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Mas... Quer dizer, quando eu diminuir, né? Mas isso é outra história. E eu falo para o senhor, né, o que agora eu sempre falo, que é: mude a sua estratégia, que você muda seu resultado. Mude sua história, que você muda sua vida. Mude seu estado, que você muda tudo. Viva com paixão. Muito obrigado, senhor Henrique Carvalho.